Olá, estudante! Tudo bem contigo? Você sabe o que é, quais os tipos e como resolver os mais diversos tipos de equação do segundo grau? Se você não tem a menor ideia do que seja isso, fica aí que eu vou te ensinar passo a passo numa série de aulas que nós vamos fazer aqui no canal sobre equação de segundo grau. Vamos lá, vamos junto. Olha só, nós vamos iniciar hoje com uma equação, com as ideias iniciais bem simples. Primeiro, o que é a equação do segundo grau, quais os tipos dela e como resolver alguns tipos mais simples de equação de segundo grau. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, o que é uma equação do segundo grau? É toda equação que esteja ou que possa ser reduzida à forma. Que forma é essa? Esta daqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde a, b e c, tá? Aonde tanto a quanto b quanto c são números reais. Tá, professor? E o que quer dizer números reais? Todos os números que você conheceu até aqui. Geralmente você estuda isso aqui no 9º ano. Então, até o 9º ano você já conheceu todos os números reais. Se inclui aqui número positivo, número negativo, fração, raiz quadrada exata, não exata, número decimal, todos os números que vocês já viram na vida de vocês, coloca isso tudo dentro de um conjunto, tá? E chama esse conjunto de números reais. Ou pega isso tudo, coloca dentro de uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar na frente dela lá números reais. Você fosse adesivar a caixa, né? Você ia escrever na caixa números reais. Beleza? Todos os números que você aprendeu até aqui. Ok? Então, o que isso aqui quer dizer? Que o A, o B e o C podem ser qualquer número. Tá bom? Muito bem. Qualquer equação que esteja nesse formato, um número acompanhado de um termo x ao quadrado, um outro número acompanhado de um termo x e um número sozinho, igualado a zero, qualquer equação que esteja nesse formato ou que possa ser colocado neste formato, que possa ser posto neste formato, através de métodos algébricos, qualquer equação desse tipo é uma equação do segundo grau. E por que ela se chama equação de segundo grau? Porque você estuda ela no segundo grau? Não, você estuda ela no 9º ano. Antigo primeiro grau ainda. Tá, mas por que é do segundo grau? Porque isso aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, no 8º ano, você aprendeu que isso aqui é um polinômio do segundo grau. E o que vai determinar esse grau? O expoente aqui em cima, olha. O maior expoente que eu tenho. O x está sozinho, o expoente é 1. Só que aqui eu tenho x ao quadrado, o expoente é 2. Como o maior expoente do x é o 2, então a gente diz que isso daqui é um polinômio do segundo grau, e daí vem o nome equação do segundo grau. Ok? Então quer dizer que se tivesse um x elevado a 3 aí, seria do terceiro grau, e se tivesse um x elevado a quarta, seria do quarto grau? Exatamente isso. Ok? Muito bem. Entendido isso, pessoal, nós podemos agora fazer aqui alguns exemplos. Vamos lá? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vou chamar aqui de EX, tá bom? Exemplo número 1. Imagine que você tenha lá uma equação que fosse do tipo x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ok? É uma equação do segundo grau? Compara isso com isso. Não está nesse formato aqui, olha? Sim. Quem seria o meu A? Aí muita gente fala assim, não tem, professor. Não, tem sim. Lembra que quando eu tenho um termo sozinho, quem é o coeficiente desse termo?
Se o x está sozinho, quem está na frente dele aqui? Lembra? O 1. Você lembra lá que o x sozinho é 1x? O x ao quadrado sozinho, mesma coisa. Ele é 1x ao quadrado. Então, o a aqui vale 1. Ah, beleza, professor. Saquei, agora ficou fácil. Ficou, porque você já sabe que o b é o cara que acompanha o x. Então, o b é menos 5. Ok? E o c é aquele cara que está ali sozinho, sem x nenhum. Ele vale 6. Professor, posso colocar mais 6? Pode. Só que você tem que lembrar que mais 6 é a mesma coisa que simplesmente 6. Ok, gente? Só isso. Inicialmente, você tem que saber fazer esta separação, tá? Isso aqui é muito importante. Agora, é só número inteiro? Não, você pode ter assim, ó, 1 sobre 2x. E aqui eu vou colocar um número decimal, vai, mais 1,7 igual a 0. Pronto. Pode acontecer de ser isso aqui? Pode. Ainda vou melhorar, vou colocar um menos aqui na frente, ó. E aí? Bem, lembra, hein? O x está sozinho, x ao quadrado está sozinho, ele é 1x ao quadrado. Então, o a aqui vale menos 1. Ok? O b vai valer menos 1 sobre 2. Ah, quando tiver sinal de menos, o sinal tem que ir junto. Tem, porque isso aqui não é 5, é menos 5, olha. Olha para o exemplo anterior. E aqui, isso aqui não é 1, é menos 1, por isso a é menos 1. E aqui, ó, não é 1 sobre 2, é menos 1 sobre 2. Percebeu? Então, menos 1 sobre 2. Ok. E o C, eu posso colocar mais 1,7 ou simplesmente o mais eu não preciso colocar, só o menos, tá bom? Posso botar direto 1,7. E prontinho, pessoal. Basicamente é isso aqui. Agora vamos para algumas pegadinhas que podem aparecer aí nas provas da vida. Quer ver uma? De vez em quando acontece de aparecer, por exemplo, assim, olha, x ao quadrado menos, sei lá, vou botar aqui raiz de 2, raiz de 3, vai, sobre 4 menos raiz de 2. E aí, professor? Vou botar aqui na frente um outro número, 2, só para a gente sair do 1 ali. Pronto. Então, vamos lá. Igual a 0. Sempre igualando a 0? Sim, porque para ser uma equação do segundo grau, tem que ter uma igualdade. E se não tivesse esse sinal de igual, ela não seria uma equação, seria só uma expressão. Certo? Muito bem. Então, detalhe aqui, olha. Neste caso, o A vai valer 2. Não tem sinal de menos, então é 2 mesmo. O B vai valer menos raiz de 3 sobre 2. O menos vem junto, ok? E o C vai valer menos raiz de 2. Ok, gente? Pode ser qualquer número, tá? Se eu quiser trocar isso aqui por π, lembra do π? Eu posso, ó. Aí o C passaria a valer π. Estou fazendo isso aqui só para você ver que pode ser qualquer número, tá bom? Com uma condição aqui, uma coisa importante. Esse A, esse termo aqui, este A, ele nunca vai ser 0. A gente escreve assim, ó, A diferente de 0. O que isso aqui quer dizer, professor? Esse primeiro termo aqui nunca vai acontecer dele ser 0. Tá? Por quê? Porque se esse cara aqui for 0, se o A for 0, 0, lembra que isso aqui, AX, por exemplo, 1x ao quadrado é 1 vezes x ao quadrado. Se isso aqui fosse 0, eu teria 0 vezes x ao quadrado. Só que 0 vezes qualquer coisa, o que acontece? Qualquer coisa vezes 0 é 0, né? E se dá 0, não adianta somar nem diminuir, porque o 0 é neutro. Lembra? Ou seja, se der 0, some. Se o x ao quadrado sumisse daqui, só vou apagar só para você ver. Se esse x ao quadrado sumisse daqui,
Se ali fosse 0 e ele sumisse, ó, pensa só, aqui é 0, tá? 0 vezes x ao quadrado é 0 e o 0 é neutro. Não adianta somar nem subtrair de 0. Tá, beleza. Sumiu. Ela deixou de ser do segundo grau. Por quê? O que que faz esta equação ser do segundo grau? O x ao quadrado. Se o x ao quadrado sumiu, ela se torna uma equação do primeiro grau, que você tem também vídeo aula sobre isso aqui no canal, tá? Mas é um outro tipo de equação. Percebeu? Então, jamais vai acontecer, tá? De você ter aqui o A igual a 0. Por isso, a gente configura assim. O A tem que ser diferente de 0. Esse símbolo aqui é o símbolo de diferente. Bom? Prontinho. Uma vez conceituado isso, nós podemos entender mais duas coisas. O A não pode ser 0. Ok, professor. Mas e o B e o C? Podem? Podem. Aqui, gente, faltou o X aqui, tá? Ó. Ele tem que estar, tá bom? Tem que aparecer o X ali, senão não faz sentido nenhum, né? Acabei apagando o X. Tem que ter o X, tá? Bem, então vamos lá. Tá, o A não pode ser 0. E o B e o C? Esses podem ser 0. Olha aqui, por exemplo, se você tivesse lá assim, menos x ao quadrado, menos 3x igual a 0. Percebeu? O A é menos 1. Beleza, tranquilo, você sabe que ali é 1. Então, o A é menos 1, show de bola. O B é menos 3, tá? O cara que acompanha o X aqui, ó, é menos 3, tá? E o C? Não tem C, professor. Não tem C aí, é 0. Certo? Só isso. Não tem C. Ó, não tem ninguém aqui, é 0. Tá bom? Como se eu colocasse assim, ó. Vou colocar só para você ver, não precisa, tá? Mas só para você entender. Como se eu colocasse aqui, ó, mais 0 igual a 0. Vou ter o trabalho de colocar para você visualizar. Percebeu? Só que somar 0 ou subtrair 0 muda alguma coisa? Não, não muda nada, né? 3x mais 0 é 3x mesmo. Então, ou menos 3x mais 0 é menos 3x. Não vai mudar nada. Ok? Por isso, a gente não coloca o 0 ali. Pronto. Acabou, gente. Ok? Muito bem. Pode acontecer outro caso aqui que eu acho bacana a gente comentar, que de vez em quando isso aqui dá pernada em muito aluno. O professor vai lá e coloca assim, olha, 4x, isso aqui dá pernada em muito aluno, menos x ao quadrado, igual a 0. Certo? Aí, quando o aluno vai tirar o A aqui, ele vai e diz que o A é 4. Ah, não, porque está na frente. Eu não falei isso. Não é quem está na frente. O A é o cara que acompanha o x ao quadrado. O x ao quadrado está sozinho, então ele vale 1. Então, quem acompanha ele aqui é o menos 1. Percebeu? Tá? E aqui, o B. O B é o cara que acompanha o x. O B é 4. Perceberam, pessoal? O B é 4. Ok. Show de bola. E o C? O C não tem, então é 0. Ok? Outro tipo aqui. Para a gente fechar essa primeira parte da aula, e eu vou fazer uma segunda parte ensinando a resolver equação do segundo grau, tá bom? Uma outra questão aqui que pode aparecer, olha, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Opa, peraí. Repara que nesse caso aqui você não tem o x. Então, nesse caso, olha, eu vou até trocar aqui por 2, pronto. 2 aqui na frente, pronto. Então, ó, coloquei o 2 ali, o A é 2. Beleza. O B, você não tem, e o C é menos 16. Ué, professor, mas por que que é o C e não o B? Porque não tem x aqui, ó. Percebeu? Quando é B, está acompanhado do x. Se o número está sozinho, ele é o C.
Então, eu não tenho B? Não. E se eu não tenho B, isso aqui vale quanto? 0. Percebeu? Logo, B vale 0. Fim de papo, pessoal. Olha aqui, ó. Vou te dar aqui mais um exemplo. Se eu colocasse lá uma outra equação desse tipo, 4 menos x ao quadrado, botar aqui 4 menos 3x ao quadrado, igual a 0. Ok? Muito bem. O A é menos 3. Olha a pegadinha. Certo? É quem acompanha o x ao quadrado. O B não tem. É 0. Certo? E o C é 4. Percebeu? Como na frente desse 4 aqui, ó, aqui na frente dele não tem sinal de menos, então esse 4 é positivo. Logo, o C vale 4. Ok, beleza. Então, nesse caso aqui, nós temos equações onde o C pode ser 0 ou B pode ser 0. Ok? Então, repare que aqui nós temos o B sendo 0, aqui o C foi 0. Marcar aqui para você. Ok? E aqui o B foi 0. Esse tipo de equação aqui, pessoal, é o que a gente chama, para fechar essa aulinha aqui. Opa, este tipo de equação é o que nós chamamos de equações incompletas. Ok? Tá aqui, aqui. Isso aqui são chamadas equações incompletas. Só isso, tá bom? O que falta aqui agora? Você deixar aquele like que me ajuda pra caramba. Deixa um comentário aí se te ajudou ou não, tá bom? Equação incompleta. Ok? Do segundo grau. Vou ficar aqui um pouquinho na frente, mas você já sabe que eu estou escrevendo do segundo grau. Ok, gente? Só isso, pessoal. Quando o C for igual a 0 ou o B for igual a 0, a gente chama de equação incompleta do segundo grau. E no próximo vídeo eu vou te ensinar a resolver primeiro as equações incompletas do segundo grau, quando o C for 0 e quando o B for igual a 0. Deixa o like, compartilha, se inscreve e até a próxima aula. Valeu! Fui!